ver como é que tá esses pontos. Qual é a sensação? Fome. Biscoitinho quer? Olha. Só o angu. Acabou, faço dele. Até daqui a pouco. Pode pegar, não. Hostia. Vem? O futebol só depois de 5 anos pra lá, tá? Por enquanto só no videogame. E olha lá. Só no PlayStation. É isso aí. E olha lá. Caraca, hein? É por real música assim o PlayStation também. É sem futebol. Meu Deus. Pensei que ia enfaixar a perna toda, que bom, né? Só foi a pontinha. Bom, melhoras aí. Se cuida. Obrigada. Obrigado. Valeu. Todo mundo preocupado. Poxa, tempo esperando lá. É, Eu quero agora. 7 horas. 20 para 7. Tá bem? Pra acordar? Não. É, eu falei pra você que ia acertar. Acordei, tinha acabado já. É hack. É efeito da cirurgia. Dá um frio danado a tremedeira. E hoje faz exatamente uma semana que eu operei o ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Conforme você pode ver aqui, tô com os curativos aqui, né? Minha esposa a cada dia trocando os curativos. E eu quero falar para você nesse vídeo como que foi todo esse processo de cirurgia, desde como que eu machuquei o meu joelho, como que eu rompi o ligamento, até o momento que eu consegui a cirurgia e também esse pós-cirúrgico. Uma semana após a cirurgia, eu vou contar para você como que eu estou, o que eu estou fazendo, isso sem terapia por enquanto, sem fisioterapia, quer dizer, né, por enquanto. Então, me acompanha e eu quero falar também para você como que o marketing digital ele está me ajudando nesse processo. Porque hoje, ó, já estou conseguindo andar aqui devagarzinho, né, graças a Deus, sem a muleta, na verdade eu estava com o andador. E eu quero falar para você como que o marketing digital, poder trabalhar em casa, me ajudou muito nessa minha recuperação, pois não fica aquele tédio, né, de repente você ficar preso, não. Eu consigo, mesmo operado, ainda continuar trabalhando aqui no meu cantinho, claro, né, com muito cuidado. Então me acompanhe que eu quero contar toda essa história para você e te dar dicas também de como que eu fiz para estar recuperando. Já estou aí andando devagarzinho, sem a muleta, com uma semana de cirurgia. Faz a pose. Depilação de graça, viu? Bora pra casa? De galinha, de bengalinha. Agora sim, agora eu tô no meu cantinho aqui preferido, onde eu trabalho aqui em casa pela internet. E agora eu quero te contar, passo a passo, esse processo meu dessa contusão que eu tive, desse rompimento do ligamento cruzado anterior,
como que eu fiz para conseguir a cirurgia, como que está sendo aí essa primeira semana. Durante esses relatos que eu vou te passar aqui, eu vou mostrar alguns vídeos que a gente fez aí, né? Que foi stories, na verdade, eu salvei para estar colocando aqui quando eu estava no hospital, né? Quando te fiz o curativo, como que estavam os meus pontos, vou te mostrar tudo aqui para você. E também aí no meio do vídeo vou passar aí alguns exercícios que eu fiz através do YouTube que eu aprendi, que me ajudou muito, né, a ter a mobilidade e a força na perna, né. Com uma semana eu já tô andando aí sem, na verdade eu usei andador, tá, não foi nem muleta, ó, foi andador que eu usei, não tinha muleta, né, eu arrumei um andador emprestado, e com uma semana já tô sem ele, andando devagarzinho, claro, né, com muito cuidado. E graças aos exercícios, 4 exercícios que eu fiz, que eu vou mostrar para você aqui mais pro final desse vídeo, tá? Primeiramente, como que eu rompi o meu ligamento cruzado anterior? Foi jogando bola, né? Geralmente a maioria das pessoas, dos homens principalmente, né, rompem jogando bola, tá? Isso já tem aí 1 ano. Não foi agora, já tem 1 ano, foi ano passado, né? Acho que foi ali setembro, outubro do ano passado, que eu rompi o meu ligamento jogando bola. Toda semana aqui no meu condomínio tem um futebolzinho, né? Toda terça-feira, agora colocaram para quarta, mas toda terça-feira tinha um futebolzinho e eu sempre jogava. E numa dessas terça-feira, no finalzinho do jogo, eu acho que foi até por causa disso que eu forcei muito, já tava ali, e eu sou muito fominha de jogar bola, né? Então tinha praticamente acabado, o pessoal já tava querendo ir embora, mas aquela, né? Mais uma partida, a última, né? E quem fizer 2 gols ganha. E aí nessa aí eu já tava, o músculo, eu creio que já tava bem exausto. Quando eu fui marcar um camarada, que eu fui botar o pé na frente dele, né, acho que a chuteira travou no chão, e aí minha perna dobrou de lado, assim, o meu joelho, quando eu fui marcar ele assim, ó, meu joelho fez assim, ó, e estalou, né, quando eu botei o pé na frente dele, meu joelho dobrou pro lado, estalou, e quando estalou eu perdi a força da perna na hora, meu corpo o joelho já dobrou, já caí no chão ali, muita dor, não conseguia levantar. E eu tentei disfarçar para levantar e não conseguia. Os meus amigos tiveram que me tirar de campo devagarzinho, eu fui mancando, né? Inclusive até o rapaz que eu tava marcando, ele escutou o estalo, ele falou, caraca, escutei o estalo daqui. Ele falou comigo que ele escutou o estalo, na hora que eu botei o pé no chão, estalou. Ele falou, caraca, escutei o estalo, cara, do joelho. E até então, né, como eu nunca tive nenhum problema assim de mais grave jogando bola, eu pensei que era só uma torçãozinha no joelho, né, que depois de uns dias ia passar. E só que saí de campo, né, ali carregado, ali mancando, né, com uma perna só, já tinha acabado o jogo praticamente, aí o pessoal foi indo embora, eu fiquei um pouquinho ainda do lado de fora, né, massageando meu joelho, tava latejando muito, o joelho ficava assim, ó, latejando, e aí eu fui pra casa, vim pra casa andando devagarzinho ainda, porque tem um caminhozinho, né, de casa pro campo, vim andando devagarzinho, mancando, falei, caraca, isso não tá normal não. Cheguei em casa, começou a inchar, e eu vi e aí eu falei até pra minha esposa, falei, amor, isso aqui não foi uma torçãozinha qualquer não, alguma coisa rompeu aqui dentro do joelho aqui, tô sentindo que não tá normal. E aí, o que eu fiz? Eu senti que não foi uma torçãozinha qualquer, porque torcer, né, machucar, a gente já torci tornozelo, né, já estirei coxa, né, quando fui chutar, recuperei depois de alguns dias, mas o joelho eu vi que não era normal. O que eu fiz? No grupo de futebol do meu condomínio, eu pedi dicas, né, pedir contato eu esqueci o nome, ortopedista, né? Contato de um profissional de joelho, né? E aí o rapaz me passou um que era especialista mesmo em joelho, e eu fui lá nesse doutor, né? Chegando lá, ele examinou tudo, né? Ele fez os testes lá de puxou para lá, puxou para cá, torceu para lá, torceu para cá, doía muito. E aí ele pediu uma ressonância. Eu fiz a ressonância e quando eu levei a ressonância para ele, deu que eu tinha rompido o ligamento cruzado anterior e ele falou que eu tinha que operar. Eu não tinha muito conhecimento disso, né? Tanto que eu tirei algumas dúvidas com o doutor, né? E ele falou, o ligamento cruzado anterior, ele não volta sozinho. Ele rompe e ele não, né, volta sozinho, o corpo não consegue fazer isso. Só operando, só colocando um outro no lugar, fazendo esse enxerto. Eu falei, caraca, aí ele perguntou se eu tinha plano de saúde, eu não tinha plano de saúde. Inclusive eu tava para fazer, mas acabei que, como, né, muito caro, e aí se eu fosse fazer, eu ia fazer para a família toda, eu tenho 4 filhos, acabou que eu não fiz, não tinha plano de saúde, e aí ele falou, você vai ter que fazer um plano de saúde porque cirurgia não é barata não. Eu até cheguei a perguntar a ele, né, para ele levantar para mim, né, secretária dele, quanto que ficava a cirurgia no particular, e aí quando ela me mandou o orçamento ficava 45 mil, quase 50 mil, entre 40 e 45 mil para fazer a cirurgia, né? Eu falei, caraca, foi trocar um carro por um joelho, né?
E aí, né, eu não consegui, não ia fazer no particular, tá? E aí comecei a ver plano de saúde para fazer, só que os planos falavam que, né, eu só ia poder começar o lance da operação depois de 6 meses de carência e tudo mais. O que eu fiz? Eu comecei a fazer o tratamento, né, para poder ver se eu conseguia pelo SUS. Aqui na minha cidade onde eu moro, é muito bom, né, esse lance da saúde é muito bom, né? A saúde e a educação aqui, eu moro em Maricá, aqui é muito bom comparado aos outros municípios, né? Então eu comecei a fazer, até porque o meu próprio filho, eu tenho um filho autista, né, que ele, quando era criança ainda, ele conseguiu fazer a cirurgia de adenoide, saiu muito rápido a cirurgia dele, e tudo através do público, né? Então eu comecei a fazer as consultas para ver se eu conseguia operar pelo SUS mesmo, né? Então eu fui no posto de saúde, fiz a consulta, sem pressa mesmo. Por quê? Porque a minha lesão de ligamento, ela não me impedia de andar, de viver minha vida normal. Eu conseguia andar normalmente, caminhar, eu só não conseguia mais correr, né? Quando eu corria, eu sentia osso com osso, né? Parecia que estava osso com osso o joelho, e me incomodava muito. E também eu não tinha estabilidade no joelho. Às vezes, né? Às vezes até... A cadeira destravou aqui. Às vezes até, cara, jogando um vôleizinho, alguma coisa que eu pulava, que eu jogava o peso do corpo em cima da perna, parece que o joelho fazia assim, ó, não tinha essa estabilidade para trás. Quando ele fazia essa esticada assim, doía muito, doía lá na alma. Então me atrapalhava muito para essas coisas, né? Teve um dia até mesmo trocando uma lâmpada, eu subi na cadeira para trocar uma lâmpada, quando eu desci da cadeira, eu desci em cima da perna, né, o joelho ruim, e ela deu uma arcadinha para trás assim, ó, e doeu até a alma. Então assim, isso me incomodava. Mas eu andava normalmente, não me atrapalhava no meu dia a dia. Tanto que o médico falou, ó, a sua lesão, o ligamento, né, ele não vai te atrapalhar no dia a dia, mas qualquer brincadeirinha que você fizer com seu filho, você pode romper menisco e outras coisas, porque até então ele falou que os meus meniscos, né, estavam intactos, foi só o ligamento que lesionou. Aí ele falou, ó, é bom não deixar de operar, porque vai piorando outras coisas e depois, de mais velho, pode dar artrose, vários problemas no joelho, né? Aí beleza. Ele falou isso, eu já comecei a ver plano, vi que plano não ia dar muito certo, eu comecei a fazer pelo SUS mesmo, conforme eu estou relatando aqui. E fazendo pelo SUS, fiz uma consulta, fiz outra, depois começou a me enviar para o hospital que tem aqui na região, que faz as cirurgias, né, para fazer as consultas lá. Ou seja, resumindo, fiz 2 meses mais ou menos ali de consultas, né? Aí vai lá, faz raio-x, faz isso, faz aquilo, faz exame de sangue. Fiz os 2 meses de consulta e eles falaram, ó, até 6 meses capaz de chamar para você operar. Beleza, eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de julho, né? Dia 28 de julho. Eu achei que minha cirurgia ia sair lá para novembro, lá para o final do ano. Mas levou só 1 mês, depois que eu acabei as consultas, levou só 1 mês para poder me chamar para a cirurgia. Do nada, na segunda-feira me ligaram, segunda-feira passada, me ligaram falando, Jefferson, ó, você vai internar amanhã, sua cirurgia é amanhã, você vai internar às 6 horas da manhã, e de jejum, tal. Eu falei, caramba, do nada, assim, né? Eu já tinha que no outro dia já internar, me pegou de surpresa, mas beleza, né? Na terça-feira, às 6 horas da manhã, eu estava lá no hospital já para me internar, para poder fazer a cirurgia. Então foi mais ou menos assim, muito rápido, graças a Deus que saiu, né, essa minha cirurgia pelo SUS mesmo, o hospital aqui top, parecia assim, particular mesmo, tratamento top demais. Então foi dessa forma que eu consegui fazer a minha cirurgia, pelo SUS mesmo ali, de graça, né, e saiu bem rápido, né, saiu bem rápido. Se eu tivesse começado, né, a fazer pelo posto de saúde desde que eu lesionei no ano passado, de repente eu tinha conseguido até mais rápido. Eu que demorei, né, a gente vai enrolando, demorei começar a correr atrás disso, mas aí consegui, depois de 1 ano agora, consegui operar, tá? E agora, como que está sendo aí a minha recuperação? Operei, né, fui lá terça-feira passada, né, hoje é terça-feira, tá fazendo 1 semana que eu operei, né, me internei em jejum, direitinho, conforme pediram, 6 horas da manhã, fiquei esperando um tempão, né, eu entrei 6 horas da manhã para poder me internar, fui operar, era quase às 4 horas da tarde, né, fiquei ali o dia todo com fome, que tem que estar em jejum, né, não pode comer nada, umas 4 horas da tarde que, mais ou menos, que eu fui operar. E aí eu operei, a cirurgia foi sucesso ali, né, deu tudo certo, graças a Deus. O médico até do hospital tinha falado que ele ia, como eu levei 1 ano para operar, ele ia ver se tinha dado problema no menisco e outras coisas que senão de repente ia ter que fazer também. Mas não precisou fazer,
né? Até li no relatório aqui que ele me passou que foi só o LCA mesmo que fez, né? E aí não precisou fazer menisco, nenhuma outras coisas dentro do joelho. E o meu pós-cirúrgico, né? Após a cirurgia, depois que eu operei, graças a Deus, eu vi relatos, né, muitos relatos na internet de gente que sentia muita dor, não conseguia nem dormir direito. Eu não senti essa dor, tá? Tô com uma semana operado, não tenho dores, não senti dor de joelho, tá? De ficar doendo, latejando, não senti. Eu só sentia dor no começo e sinto quando às vezes eu vou movimentar o joelho e dói os pontos, né? No primeiro dia mesmo, quando eu fui sair do hospital no outro dia, que eu recebi alta, quando eu fui para sentar na cadeira, né, que o maqueiro leva a gente pro carro, quando eu fui sentar assim, que eu estiquei o joelho, eu senti uma dor, mas foi nos pontos, né? Então assim, não tive dor no joelho, vim para casa normalmente, perninha esticadinha, já comecei a fazer os negócios que eu fui vendo no YouTube para ajudar, né, na movimentação, e não senti dor, dormi de boa, né? Só é ruim porque você não dá para dormir de lado direito, né? Tem que estar sempre com a perninha para cima, de barriga para cima. Isso aí me incomodou muito, mas senti dor, me atrapalhou dormir, não senti dor, cara. Uma semana aí, tô tranquilão. A única dorzinha é nos pontos, que às vezes repuxa, né? Você estica a perna, não encolhe, e o ponto dá uma repuxada. É a única dor que eu senti, mas dor de o joelho ficar latejando, não senti, tá? Joelho inchou, normal, né? Você tem que botar gelo ali, né? 4, 6 vezes ao dia botando gelo em cima para poder ajudar a desinchar, fazendo os exercícios que eu vou mostrar para você, né, daqui a pouco, para poder não dar trombose, que era o meu maior medo nessa cirurgia. Então fiz tudo o que eu fui vendo no YouTube, tá? E até hoje eu tô uma semana operado, não arrumei fisioterapia, tá? Não contratei particular fisioterapia, né? O hospital que eu saí, quando eu recebi alta, o médico falou que no dia 19 de agosto eu vou ter que ir lá para tirar os pontos e depois disso que eles iam falar sobre fisioterapia, né? Aí eu beleza, né? Vim para casa, mas quando eu comecei a assistir vídeos eu vi que você não pode esperar até depois tirar ponto para fazer fisioterapia. Você já tem que ir em casa mesmo e fazendo uns exercíciozinhos, né, para você ir mobilizando, para você ganhar de novo a mobilidade da sua perna, né? E também ganhar força na sua perna para você voltar a andar. Então eu comecei a fazer por minha conta mesmo, né? Claro que não recomendo você às vezes seu plano, né, que eu vi que tem plano que dá uma fisioterapia, tantas sessões e tudo mais. Eu, como não tenho plano, fiz pelo SUS, eu vou ter que esperar dia 19 tirar os pontos para aí sim eles me encaminharem para um fisioterapeuta, né? E aí até lá eu já vou estar até andando, né? Claro que eu vou precisar para poder ganhar, né, flexão e tudo mais, essas coisas todas, tá? Eu vou mostrar para você aí os 4 exercícios que eu fiz que me ajudou muito a ganhar mobilidade no meu joelho e também, né, ganhar força na perna. Então, agora eu quero te mostrar quais exercícios que eu estou fazendo para poder ajudar a mobilidade da minha perna. Exercício para poder estender, para poder, né, recolher a perna. Lembrando que eu estou com uma semana de operado e eu não contratei fisioterapia, né, fisioterapeuta para poder me ajudar. Estou fazendo em casa mesmo, através de vídeos no YouTube, aprendi muito em vídeos no YouTube e esses exercícios já me ajudaram muito. Primeiramente, que dizem muito que a maior dificuldade é você conseguir esticar a perna. Então, logo que eu operei, a primeira dica que eu fiz foi, né, colocar sempre um travesseiro aqui no pé, embaixo do calcanhar, alguma coisa, né, para poder elevar, para poder a minha perna se manter esticada. Não sei se você consegue ver aí, mas a primeira coisa que eu fiz no primeiro dia que eu cheguei em casa foi fazer isso daqui, ó. E aí eu consegui rapidamente ganhar essa extensão de perna, consegui esticar minha perna muito rápido depois que eu comecei a fazer isso. E depois eu comecei a fazer alguns exercícios que eu fui vendo que é importante, né? Principalmente essa movimentação aqui, ó, de estender, né, o pé para poder movimentar, circular o sangue, né? Meu maior medo nessa cirurgia é desse risco de trombose, né? Desde quando eu fui fazer a consulta, o médico falou, ó, tem risco de trombose. Eu falei, meu Deus do céu, ferrou. Mas esse exercício, ele ajuda a evitar que dê a trombose, né? Então, primeira coisa que tem que fazer é isso daqui, ó, movimentar a panturrilha, né? A batata da perna, ela fica retraindo e chega a cansar mesmo, como se você estivesse malhando a sua batata da perna mesmo, que ela vai ajudar a bombear o sangue e ele circular melhor na sua perna, ajuda a diminuir o inchaço. Você vê que meu joelho não está tão inchado mais, e também, né, esse risco de trombose, né, que era o meu maior medo depois dessa cirurgia. Então, esse movimento aqui, esse exercício, ele é muito bom para isso, tá? Outro exercício é tentar reativar esse músculo da coxa, que é o quadríceps, né? Eu vi muito no YouTube isso,
E aí eu comecei a fazer esse exercício. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Ó, eu comecei a fazer esse exercício, ó, que é movimentar esse músculo da coxa. No primeiro dia, eu quase não conseguia, mas eu fui forçando devagarzinho, né? Porque esse ponto aqui dói quando a gente faz isso. Mas eu fui forçando devagarzinho e hoje eu já consigo movimentar. Então eu fazia o quê? Que eu aprendi no YouTube. Né? Segurava, ó, contraía o músculo da coxa e segurava aí uns 10 segundos. Segurava uns 10 segundos. E aí depois sempre esticando o joelho para baixo. E aí depois eu soltava e relaxava um pouco. Aí depois eu fazia de novo essa contração, segurava e depois soltava de novo. Então eu fazia isso várias vezes, junto com esse bombeamento também, para poder a perna já ir ganhando força. Acho que por isso que eu consegui já estar andando, né, claro, né, com cuidado, já com uma semana de cirurgia eu já estou andando sem muleta, sem andador, que é o que eu estava usando, porque eu fiquei fortalecendo muito a minha perna durante os primeiros dias, né? Então, esse é o outro exercício que eu faço para poder ajudar nessa recuperação. Esse músculo aqui, ó, você tem que ativar ele o mais rápido possível, que é o músculo que te ajuda a você andar. Tá? Por isso que é importante, nos primeiros dias, se for só LCA, você, com a muleta ou o andador, você caminhar, pelo menos tocando o pé no chão, porque vai ativando esse músculo aqui rapidamente, tá? Outro exercício que eu fiz também, além, né, dessa movimentação com o pé e dessa reativação do quadríceps, foi a elevação de perna. Aí eu fazia um pouco mais deitado, porque sentado assim, né, tem uma dificuldade maior nos primeiros dias. Então eu deitava um pouco mais aqui e eu fazia essa elevação aqui, ó, sempre tentando esticar a perna, né? Ó, eu puxando o pé para trás, esticando o máximo a perna, e aí eu subia a perna e ficava um pouquinho aqui com ela no alto, depois voltava. Fazia de novo, sempre esticada. Se você tiver nos primeiros dias e for levantar e ainda tiver arcada, não faça isso agora, né? Faça outros exercícios, fica tentando estender ela mais primeiro, né? Colocando alguma coisa no calcanhar, para depois você fazer essa elevação, tá? Mas se você já conseguir esticar, sobe ela na altura do joelho, devagarzinho, segura um pouquinho, depois desce. É um exercício também que vai fortalecendo a nossa perna, tá? E aí, fazendo esses exercícios, né, você sempre nunca deixa a perna assim, ou nunca bote alguma coisa embaixo do joelho. Sua perna não pode acostumar a ficar dobrada. Sempre colocando algo aqui, ó, embaixo do calcanhar, para a perna ficar o máximo esticada possível. Se você ganhar essa extensão aqui, você já tem muita vantagem na sua recuperação. Então isso aqui eu consegui ganhar rápido, essa extensão, e detalhe, sem dor, né? Sem dor, somente às vezes, né, uma puxada nos pontos também, que acontece, mas sem dor. Eu lembrei do exercício, que é você recolher, né, a perna. Esse para mim foi um pouco mais difícil, porque você faz isso daqui, ó, encolher a perna e esticar novamente. Esse aqui para mim foi mais difícil, porque doía muito esses pontos aqui, ó. Parece que esticava os pontos, mas é importante para você ganhar essa dobra da sua perna, do seu joelho, ó. Então, esse é um outro exercício também que você tem que fazer, ó. Desliza o calcanhar na cama ou no chão, né? E volta, tá vendo? E aí você vai no seu limite, não force. Se você está nos primeiros dias, não força, porque os pontos, né, pode dar ruim. Então você vai apenas no seu limite, ó. Chegou no limite que você vê que está puxando, aí você para. Não precisa forçar agora, não precisa ter pressa, tá? Então, dessa forma aqui, são esses exercícios que me ajudaram muito a fortalecer a minha perna e eu tenho uma recuperação melhor. E detalhe, sem dor, né? Graças a Deus não tive dor na minha recuperação nessa primeira semana de cirurgia. Vamos ver como é que tá esses pontos. Já no depilação primeiramente, né? Estamos aí no 4º dia após fazer a cirurgia. E minha esposa vai trocar agora os curativos. Até que tá sequinho, né, amor? Tá. Os pontos, ó. Até que tá sequinho, graças a Deus. O joelho, botei um gelo agora. Desinchou um pouco. E agora ela vai limpar aí pra poder fazer um novo curativo. E vamos que vamos. Já tô andando devagarzinho, já colocando a perna no chão. E é isso.
consigo andar, mano. Esticar muito, entendeu? E nem virar isso, entendeu? É, botar um gelinho agora, porque a diferença de um pro outro, ó. Tá bem, inchou bem. Meu amigo Job me emprestou uma bolsa de gelo. Dei mole, era pra estar fazendo o gelo desde cedo. Só fui fazer agora de tarde. Ver se fica, né? Normal não vai ficar, né? Mas ver se desinchar um pouco isso. E vamos que vamos. Pezinho lá pra poder ficar um pouquinho mais alto. A perna já tá esticando bem. Já troquei aqui os curativos já. E é isso, fazendo uns exercícios aqui, ó, pra ativar novamente o quadríceps, né? Tô fazendo esse exercício aqui, que é recomendável, pra ativar o músculozinho da coxa. E agora fazer esse gelo aí pra ver se desincha, porque tá bem inchadinho o joelho. Vamos que vamos. Tá ótimo. Se você conseguir controlar para não bater o calcanhar na cama, excelente. Então, vai fazer essa amplitude de movimento. A dose disso vai variar de acordo com a sua capacidade. É ideal que você tente trabalhar esses exercícios. Vamos que vamos movimentar esse joelho. Da fadiga, onde a musculatura começa a queimar. O fisioterapeuta online. E isso vai aumentar o número de ativação muscular. Então, você foi lá, releva. Ai. 10, 15 repetições. Não é porque tá operado. Aqui, ó. Eu não faço nada do que, ó. Começa a tensionar aqui, ó. A coxa. Eu vou ter que... Ai, voltar. E agora, como é que o marketing digital me ajudou nessa recuperação? Como você pode ver, né, eu trabalho em casa pela internet já há 8 anos, eu era pedreiro, né, e graças à internet eu consegui mudar minha trajetória de vida. Hoje eu trabalho em casa pela internet e isso me ajudou muito, né, nessa recuperação. Por quê? Porque eu continuei fazendo meu trabalho normalmente, né, como eu tenho o meu cantinho aqui no quarto, eu continuei fazendo meu trabalho normalmente. Claro que não fico mais o dia todo aqui sentado na cadeira, porque não é bom para a operação, tá? Eu trabalho um pouquinho aqui conforme estou agora gravando esse vídeo. Daqui a pouco eu vou ali para a cama, boto a perninha para o alto, né? Faço os exercíciozinhos para poder ajudar ali, para não me prejudicar também a minha perna. Mas isso me ajudou muito porque mantém minha cabeça ocupada e eu continuo produzindo, continuo trabalhando e fazendo a minha grana, tá? Não preciso ficar parado em casa entediado, né? Porque eu ganhei um atestado, ganhei não, né? Eles perguntaram se eu queria um atestado e seria um atestado de 90 dias, nesse caso eu trabalhasse para fora, né? Eu ia receber um atestado de 90 dias e eu falei, eu não precisei, graças a Deus eu falei, não precisa não. Eles até estranharam, né? Que geralmente o pessoal já vai doido em cima de atestado, né? Eu falei, não precisa não, graças a Deus eu trabalho em casa. O patrão é eu mesmo, então o meu patrão não quer que eu fique parado 90 dias não. Então eu não aceitei o atestado, né? Então isso me ajudou muito porque eu continuo fazendo minha grana, continuo trabalhando pela internet e não preciso depender aí de ajuda, de benefício, né, de nada. É claro que o SUS aí foi muito útil para mim, né? Agradeço muito para poder fazer essa cirurgia sem precisar gastar aí quase 50 mil, né, na cirurgia. Mas assim, não preciso estar preocupado com a volta para o trabalho, com o patrão. Graças a Deus aí a internet, o marketing digital me ajudou muito, tá? Então assim, cara, se você trabalha ainda de carteira assinada, tem o seu trabalho e não está contente com isso, recomendo você começar a buscar conhecimento para ter o seu negócio online. E aí você ter essa liberdade de fazer o seu horário, fazer, né, o seu tempo de trabalho. Isso aí não tem preço, tá? Que aí quando vir esses momentos, né, que a gente não espera, que às vezes vai ficar debilitado, parado, você tem um controle ainda do seu negócio. Você ainda consegue, né, fazer um horáriozinho para pelo menos o seu negócio não parar
e continuar produzindo, continuar fazendo grana, beleza? Se você quer saber mais sobre isso, né, aprender como que você faz para ganhar dinheiro pela internet, abaixo vai estar o link aí do meu curso que eu estou criando aí, que vai te ajudar muito para você aprender a ganhar dinheiro, principalmente com o YouTube, fazendo aí, né, o seu negócio, fazendo o seu dinheiro aí, né, ter uma fonte de renda a mais, uma renda extra, né, que pode se tornar uma renda principal depois. Então, se você quer ter esse conhecimento, se inscreve no canal, ativa o sininho, me acompanha aqui e também vou deixar o link abaixo aí do meu curso para você conhecer, beleza? Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.